Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula. Agora nós vamos falar sobre oxigenoterapia. É importante que vocês vejam que essa aula aqui é um resumão da oxigenoterapia, é a aula que eu dou em sala de aula. Porém, no Aula Online vocês têm uma aula mais detalhada de oxigenoterapia, mostrando mais detalhes, certo? E aqui eu dou todos os detalhes, só que de forma mais resumida, mais prática, né? Como a gente faz dentro do laboratório, tá bom? Eu sugiro que vocês olhem essa, né? Vocês assistam essa aula e vocês vejam a aula mais detalhada, porque tem mais imagem, tem mais detalhes, como o nome mesmo diz, tá certo? Para que posteriormente a gente possa tirar essas dúvidas, tá bom? Então vamos lá. O que seria a oxigenoterapia? Consiste na administração de oxigênio medicinal com a finalidade terapêutica. Trata-se de uma intervenção mais comum para melhorar as trocas gasosas entre alvéolos e sangue, o que aumenta a concentração do oxigênio no sangue, e isso aí vai diminuir o trabalho da respiração e o estresse do miocárdio. Por quê? Porque à medida que o paciente está com desconforto respiratório, com desconforto, então ele vem dispneco, ele pode acelerar o ritmo cardíaco, né, o músculo do miocárdio e, consequentemente, chegar ao estresse. Então, o que é que eu quero que vocês também entendam? O enfermeiro, ele pode introduzir a oxigenoterapia no paciente sem prescrição médica? Pode. Então, a partir do momento que o paciente apresenta o desconforto respiratório, nós podemos introduzir a oxigenoterapia, então colocar o oxigênio, dependendo do desconforto, a gente vai ver qual dispositivo que a gente vai utilizar, e depois dar uma olhada no prontuário para ver se tem alguma medicação para, né, o desconforto. Se não tiver, a gente comunica o médico, certo? Então, quais são as indicações? Hipoxemia, nas RCP, nas ressuscitações cardiopulmonares, certo? Manutenção da integridade capilar, no infarto agudo do miocárdio, IAM, no pós-operatório imediato, nos pacientes com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Quais são essas doenças? Enfisema, asma, bronquite, certo? São as pneumonia, são as DPOCs, certo? Então, quais são esses dispositivos? Cânula nasal, máscara de O2, máscara de Venturi, o catéter nasal e outros meios que já eu falo. Então, a cânula nasal, gente, vocês talvez já tenham visto alguns pacientes, onde tem dois dispositivozinhos pequenos no nariz e que vai por trás da orelha, certo? É um fluxo de 1 a 6 litros por minuto. Então, a gente coloca a cânula e a gente vai lá no fluxômetro colocar de 1 a 6 litros por minuto. O aumento do fluxo pode causar desconforto e chegar até o paciente ter cefaleia. Então, há uma concentração desse dispositivo de 25 a 40%. Então, uma boa concentração, né? A máscara de O2. A máscara de O2, nós podemos colocar no fluxômetro de 5 a 8 litros por minuto. Então, alguns tipos de máscara podem alterar essa quantidade, pode chegar até a mais, como por exemplo a máscara de Venturi. Usa a parte da face e os seios nasais como reservatório de oxigênio. Então, ela vai, como que eu posso dizer para vocês? Na medida que a máscara está na face, ela vai acumular oxigênio ali nos seios nasais, certo? Na parte da face. E a partir daí está ofertando para o paciente. A máscara de Venturi é um sistema de alto fluxo. Então, ela dá uma fração inspirada de O2, chega a ser de 24, 28, 31, 35, 40 e até 50% de oxigênio. Tem desvantagem? Tem. Não pode ser usada no domicílio, porque ela tem um alto fluxo,
certo? E ela pode aí, no mínimo, de 3 litros por minuto, certo? Devido ao seu alto fluxo. Catéter nasal. Um fluxo de 2 a 3 litros por minuto. Tem uma concentração aí de 60%, então ele é bem maior do que a máscara. Por quê? Porque o catéter a gente introduz na narina, como se a gente vai fazer introdução de sonda, certo? Introduz no nariz e chega até a faringe. Substituir o catéter, é importante que a gente substitua o catéter a cada 24 horas, caso esse paciente vá permanecer com o O2. E tem os outros meios, halo e rude, que eu vou mostrar para vocês que é um capacete que é em pacientes recém-nascidos, quando ficam na incubadora, né, assim, nos leitos. Tem o CPAP nasal, tem a ventilação mecânica, através da cânula endotraqueal, né, que é um paciente quando está entubado, certo? Utilizando o ventilador mecânico, certo? Então, eu vou mostrar as imagens. Aqui são as concentrações da máscara de Venturi. A máscara de Venturi é essa. Então, cada corzinha dessa, né, que a gente chama de diluidor, ele tem uma fração inspirada de O2, certo? Então, o azul, por exemplo, ele oferta 24%, né, e a gente coloca lá no fluxômetro 3 litros por minuto. O amarelo, 28%, 6 litros por minuto. O branco, isso tem mostrando em cada dispositivo, viu, gente? Quantos litros por minuto nós devemos usar. O branco oferta 31% de fração inspirada de O2, 8 litros por minuto. O verde, 35%, 12 litros por minuto. O rosa, ele oferta 40% e 15 litros por minuto. E o laranja, 50% da fração inspirada de O2, nós podemos colocar até 15 litros por minuto. Ele oferta bastante a laranja, né? O paciente, nós utilizamos a laranja quando o paciente está bem dispineico mesmo. É o máximo dessa máscara de Venturi, certo? Então, aqui tem algumas imagens. Esse primeiro é o catéter, certo? O catéter nós vamos introduzir, né? Ele fica na altura da faringe, oferta 60%, né, da fração inspirada de O2. Tem a cânula, que é esse segundo aqui, essa verdinha. Tem a máscara. Essa máscara aqui, se ela não tiver esse saquinho, porque essa daqui é uma máscara com reservatório, o reservatório de O2 fica aqui dentro. Mas a própria máscara, quando a gente introduz direto no O2, sem esse reservatório, ela... Opa, deixa eu ver aqui. Ela própria fica... os seus nasais, né, e a face, ela faz esse reservatório, certo? Aqui é uma incubadora, aqui, nessa seguinte, do bebezinho, o ralo ou o rude, né, como a gente pode chamar, a gente vê muito em CTI, né, pediátrica. Aí esse seguinte aqui é o CPAP nasal, isso pode ser utilizado em casa, né, os pacientes que quando dormem, por exemplo, têm apneia, então eles podem utilizar o CPAP nasal, isso é indicado pelo médico. Esse último aqui de baixo é o ventilador mecânico, certo? Subsequente, a máscara de Venturi, né, com as cores que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui é um torpedo para transporte que a gente utiliza em ambulância. Então, aqui é o torpedo de oxigênio, certo? Esse verde. O fluxômetro, que é esse último aqui. Aí vocês percebam que aqui no torpedo tem um reloginho que a gente chama de manômetro. Ele indica se o torpedo está acabando o gás ou não, certo?
e o fluxômetro, que é onde a gente coloca os litros por minuto de cada máscara, tá certo? De cada dispositivo, aliás. Então, o dispositivo que tiver, a gente vai colocar os litros por minuto correspondente. Lembrando que nós não podemos colocar muitos litros, né? Não podemos colocar litros a mais do que indica cada dispositivo, porque o O2 em excesso pode dar desconforto, inclusive a cefaleia, tá certo? Então, é um resumão. Quando nós formos tirar dúvidas, a gente, né, na aula, pela ferramenta Jitsi, a gente pode conversar melhor, né, e tirar as dúvidas de todos em relação aos dispositivos, tá certo? Então, a aula era só isso. Que vocês tenham uma boa semana e anotem as dúvidas para que a gente possa tirar ao vivo no dispositivo Jitsi, tá bom? Bom dia!